Olá galera do canal Assim é Fácil, sejam bem-vindos novamente com as nossas aulas de matemática. Pessoal, vamos começar com um assunto bastante fácil, nossos conjuntos numéricos. Galerinha, trabalhar com os conjuntos numéricos, ele é bem simples, mas precisamos de um pouco de atenção. Tudo começa com os números naturais. Os números naturais, eles são os números que nós utilizamos no nosso dia a dia. E a denominação, a nomenclatura dos números naturais, ele nada mais é que a letra N, tá? N dos naturais. Então veja, os números naturais, como eu disse, são os números que usamos no nosso dia a dia tranquilamente. Por exemplo, eu vou fazer a contagem de folhas, vou fazer a contagem de carros, de prédios, qualquer número natural é os números que nós utilizamos no dia a dia. Exemplo, nós temos o 0, temos o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, né? Esses são os números naturais. Tá ok, galera? Em segundo momento, nós temos aqui os números inteiros. Os números inteiros, ele é conhecido como a letra Z. É uma denominação estrangeira, eu não sei dizer ao certo, mas é pela letra Z. E os números inteiros, eles empregam todos os valores inteiros, desde dos positivos aos negativos. Um exemplo bem claro aqui é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, ok? Ele pega tanto os números naturais, podemos ver aqui, ó, que do 0 ao 3, ele está no conjunto dos naturais. Sim, isso acontece. O que nós podemos observar é que os números naturais, eles participam dos inteiros. E os inteiros, a única diferença é que eu tenho tanto os números positivos quanto os números negativos. Ok? Vamos ver mais um exemplo? Aqui está, os números racionais. Esse número é um número que todo mundo tem medo. Por que eu digo isso? Porque são os números fracionários, né? Os números que possuem uma fração. Os números racionais, eles são conhecidos pela letra Q. E nós podemos colocar as frações, né? Por exemplo, 1/3, podemos colocar menos 77 sobre 13. Trabalha também os decimais, já que uma vez que eu tenho uma fração, ele é um decimal, né? Então, ele pode seguir estes números aqui. Aí a criatividade vai de cada um, né? Em colocar as frações, ok? E em um quarto momento, nós temos aqui os números irracionais. Esses números são os mais tranquilos de se trabalhar, né, para se identificar. Por quê? O número irracional, ele é um número em que nós empregamos valores que possuem diversos números após a vírgula. Por exemplo, todos os números irracionais, eles são identificados como a letra I, certo? Letra I. E essa letra I engloba quais números? Todos os primos dentro da raiz, todas as raízes de números primos são os irracionais, né? Então, posso ter aqui raiz de 2, podemos ter também menos raiz de 3, ou também podemos ter π, né? O π é o valor irracional mais conhecido que existe. E tem diversos outros, o valor de φ, que é uma constante também. O que acontece com os irracionais? Por exemplo, o valor de π, ele é um número gigantesco, né? Nós conhecemos como? Por 3,14. No entanto, ele continua uma grande quantidade de números aqui, tá? Então, os irracionais, eles são os valores que não são frações, eles não são
frações, tá? Mas após a vírgula tem diversos números, ok? Bem simples, né, galera? E para encerrar esse raciocínio de conjuntos numéricos, nós podemos pegar os números reais. E os números reais é um número mais simples que existe. Por exemplo, os números reais nós podemos trabalhar como? Ele é conhecido pela letra R, tá? E os números reais nada mais é que todos os números, todos os conjuntos. Exemplo, ele pode ser os números inteiros, né, que engloba os negativos, ele pode ser os naturais, que pega os valores positivos, pode ser os valores racionais, exemplo, tipo, nós temos aqui 4/3 ou 6/7. Pode pegar também os irracionais, o valor de π, né? Podemos também colocar as raízes, né? Raiz de 2, raiz de -3, como vimos lá no exemplo. Então, os números reais, eles pegam todos os valores, sem exceções, tá? E quando eu digo todos, é todos mesmo. Por quê? Quando nós desenhamos um diagrama, nós podemos constatar que ele engloba tudo. Exemplo, eu tenho aqui os números naturais, certo? Então eu tenho 0, 1, 2, 3, ok? Aqui está o quadradinho dos números naturais. Muito bem. Já os números inteiros eu vou pegar os valores negativos também, né? -1, -2, -3 e assim por diante. Então aqui está o que? Os valores dos números inteiros, ou seja, os valores de z, né? Vamos colocar o z aqui, os valores de z. Também podemos colocar o que? Os valores dos racionais. E os racionais nós podemos pegar aqui, ó. São os valores que possuem uma fração. Então, um exemplo, temos 1/3, temos também -77/13 e assim por diante. Vou escrever aqui de azul por causa que está difícil de enxergar, né? Mas esses são os valores dos números racionais. Fora isso, o que separa um do outro, o que não se mistura de verdade com esses três aqui, é os conjuntos dos números irracionais. Eles não se misturam, né? Que tem os valores de π, temos os valores de φ, a raiz de 2 e assim por diante. Tá ok? Bem simples, galera, de entender. Então, estes são os conjuntos que, de primeiro momento, nós precisamos saber. Então, encerramos nossa aula aqui. Quero deixar um grande abraço. Peço que quem curtiu a aula, aperta aí em curtir, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula. Tchau!